Oi pessoal, tudo bom? Pessoal, eu vou dar a segunda dica hoje de direito administrativo. A última a gente começou a introdução sobre poderes administrativos, né? Eu falei que a gente tem o poder está ligado com dever, né? E aprofundei um pouco nos deveres, voltando aos poderes, né, administrativos, que são prerrogativas aos agentes públicos, né? A gente tem que falar agora sobre as espécies dos poderes, tá? As espécies dos poderes administrativos, tá ok? Isso aqui é tudo mais doutrinário, tá? Mas é muito importante cair em prova. E isso se aplica à realidade depois, com o passar do tempo, sendo mais avançado no direito administrativo, vocês vão conseguir aplicar isso aqui na realidade, tá? Poderes administrativos. Um macete, eu sempre trabalho com isso, eu invento muito disso também, mnemônicos, tá? Tem muitas estratégias de estudo. Um dos mnemônicos para lembrar disso aqui, dos poderes administrativos, é o VDD e a polícia com RH. Esses são os poderes administrativos. Como é, Rafael? VDD e a polícia com RH. VDD e a polícia com RH. Vou colocar aqui. VDD e esse não vai contar na hora, mas você vai ver. VDD e a polícia VDD e a polícia com também não vai contar, vou colocar pequeno, RH. VDD e a polícia com RH. Esses são os poderes administrativos, as espécies dos poderes. E tudo que eu vou falando aqui no tema, pessoal, não é só um tema qualquer que eu escolhi. Tudo que eu estou falando é do jeito que cai na prova. Vai perguntar quais são as espécies dos poderes. Você vai saber. Ou então vai falar, isso aqui é uma espécie do poder. Vai colocar uma dessas e vai aprofundar. Você vai ter que saber. Então tem que saber exatamente o que é espécie. Se falar, por exemplo, que isso aqui é um atributo, por exemplo, está errado. Atributo a gente vai ver depois que atributo dos atos administrativos é outra coisa. Espécie é outra coisa, dos poderes. Aí depois a gente vai ver que tem espécie dos atos administrativos. Tem muita coisa, tá? Então tem que aprender. Como que você aprende isso? Eu estudo isso aqui há mais de 3 anos, como eu já falei. Então, eu tenho que saber, né? Você pode estar começando agora, eu já estive no seu lugar. Então, vamos lá. Vídeo de a política RH. Primeiro via de que? Poder vinculado, tá? O que é o poder vinculado? Poder vinculado é o seguinte, eu vou ser prático, tá? Tem a lei, certo? Constituição, a lei, em sentido amplo, qualquer tipo de lei, uma norma. Você pega a lei e tem lá, olha, agente público, você deve fazer tal, ou então você não deve fazer tal, tá? A lei está falando exatamente o que você deve ou não fazer. Não tem análise de mérito nenhuma. Como assim não tem análise de mérito? Você não teve nenhuma margem de escolha naquilo, tá? A norma é clara, faz isso ou não faz isso. A lei não está falando assim, ou você faz isso ou você faz isso. Não está dando margem de escolha. Então aquela lei, ela tem uma norma vinculada naquele inciso, naquele artigo, tá? Vinculada porque é obrigatório você seguir aquilo sem margem de escolha. Você não pode escolher, ah não, isso aqui não é oportuno, não é conveniente. Não há análise de oportunidade e conveniência no ato vinculado. O ato vinculado não há margem de escolha. É simplesmente isso. O que você tem que saber aprofundado, tá? Que cai em prova. Poder vinculado, se ele tiver algum vício, se tiver alguma ilegalidade em cima desse ato, então a lei mandou fazer aquilo ou não fazer aquilo, eu tinha que fazer daquela forma, se eu fosse fazer aquilo, se eu precisasse fazer aquilo, eu tinha que fazer daquela forma, tá?
depois, porém, eu não fiz, tá? Ou teve alguma ilegalidade, tá? Foi uma pessoa que não era competente para fazer. A gente vai ver depois que tem elementos de formação do ato, tá? Administrativo, que a falta de um deles pode trazer a ilegalidade, tá? Inclusive a ilegalidade pode ser sanável, pode dar para arrumar essa ilegalidade ou não. A gente vai ver tudo isso, tá? Mas vamos supor que não dá para arrumar. O que que eu tenho que fazer com esse ato que é vinculado? Ele só pode ser anulado, tá? Anulado. A gente vai ver o que que é anulação depois, tá? É uma forma de extinção de um ato administrativo. A gente vai ver o que que é ato administrativo, a gente vai ver o que que é tudo. E você vai ter que juntar todas as peças. Direito administrativo é assim, tem que raciocinar, tá? Não é simplesmente uma coisa jogada. Quando eu comecei a estudar também, eu achava que era uma coisa jogada, tinha que saber isso aqui, mas eu não interligava as coisas. Depois eu comecei a perceber. Então, já te dou essa dica, perceba isso. Então, poder vinculado, por enquanto, fica com essa informação. Poder vinculado é aquela que não tem margem de escolha, a lei não dá margem de escolha para o administrador. Já fala tudo que ele deve fazer ou não deve fazer, tá? Se tiver alguma ilegalidade e não for sanável essa ilegalidade, apenas há a possibilidade de anulação. Anulação, ok? Que é tirar o ato que está com vício de ilegalidade, tá? Então, um ato ilegal. A anulação é a retirada de um ato ilegal do ordenamento jurídico, tá? Primeiro de poder discricionário. Então, primeira coisa, poder vinculado. Segunda coisa, poder discricionário. O que é poder discricionário, Rafael? Poder discricionário é praticamente o contrário do poder vinculado. Aqui não há análise de mérito. Aqui há análise de mérito. Como assim? Aqui não há nenhuma possibilidade de o agente público ter margem de escolha no poder vinculado. Aqui o agente público tem uma margem mínima de escolha, é mínima de escolha, tá? Porque a lei traz o que ele tem ou não tem que fazer, mas dá uma margem de escolha. Por exemplo, agente público, nesse caso, ou você vai aplicar multa ou vai aplicar advertência. Então, olha só, deu uma margem de escolha. Então, esse ato é um ato discricionário, tá? Ele pode fazer tanto daquele primeiro jeito como segundo jeito. Há uma margem de escolha, a análise de oportunidade e conveniência. Se aquilo é oportuno, se é conveniente. Qual dos dois é mais conveniente e oportuno para aquele determinado caso. Então, isso é um poder discricionário. No poder discricionário, a forma de desfazimento desse ato é diferente do vinculado. No vinculado, se tiver alguma ilegalidade, a gente anula. No discricionário, a gente também pode anular se tiver alguma ilegalidade. Se tiver ilegalidade que é insanável, que não dá para arrumar, a gente vai anular. Deve anular se tiver uma ilegalidade insanável. No vinculado também. Porém, no discricionário tem algo que não tem no vinculado. No poder discricionário, se o ato não é ilegal, o ato é legal, mas ele se tornou inoportuno, inconveniente por alguma questão, eu posso revogar e mesmo assim tirar ele do mundo jurídico. Então, por exemplo, eu apliquei lá a advertência, mas aquela advertência se tornou inoportuna, tá? Se tornou inconveniente, então eu posso fazer a retirada revogando. Então, aqui a gente aprende um dos conceitos. A anulação é a retirada de um ato mundo jurídico quando ele está ilegal. Pode acontecer num ato vinculado. Também pode acontecer no ato discricionário, a anulação. Só que no discricionário a gente tem uma questão a mais, que é a revogação. Tá? A revogação não tem revogação em ato vinculado. Tá? Um ato vinculado não pode ser revogado. Agora, um discricionário pode ser revogado, porque tem análise de mérito, da oportunidade de conveniência. Se tem oportunidade de conveniência, mesmo não sendo ilegal o ato, eu posso retirar ele do mundo jurídico. Tá? Então, o poder discricionário pode ter revogação, aqui não. E os dois podem ter anulação. Anulação só quando o ato estiver ilegal e não for sanável. E a revogação quando o ato for discricionário, mesmo não ilegal, por análise por quando a oportunidade de conveniência, eu posso retirar do mundo jurídico. Então, tá?
vincular, discricionário e disciplinar. Poder disciplinar é uma outra prerrogativa dos agentes públicos. Tá? Então, tudo isso o agente público pode fazer, é outra prerrogativa dos agentes públicos. O que é o poder disciplinar? Aqui, tome muito cuidado. Poder disciplinar é a prerrogativa do agente público, tá? De fazer o quê? De apurar infrações, tá? E aplicar sanções, tá? A quem? Essa parte é muito importante. A quem no poder disciplinar eu posso apurar e aplicar sanções? A pessoas com vínculo com o Estado. Tanto os próprios servidores, empregados públicos, como outra pessoa com vínculo do Estado. Por exemplo, está com um contrato com a administração pública. Por exemplo, um aluno da escola pública, o aluno da escola pública ele tem um vínculo com a administração. Se ele tem um vínculo com a administração pode aplicar uma advertência, uma suspensão para ele, ou até mesmo retirar ele da escola, a expulsão, né? Por conta do poder disciplinar. Agora, se cair na prova, por exemplo, a pessoa estava em um estabelecimento particular, é dela, é um restaurante, e o estabelecimento não estava limpo, tal, e a administração mandou interditar aquele local. Isso é um exemplo do poder disciplinar. Errado. Porque aquela pessoa não tem um vínculo com a administração, não tem nenhum contrato, não tem nada. Poder disciplinar, não posso afirmar isso, eu não sei se ela tem um contrato, tá? Então, poder disciplinar só com vínculo à administração. Então, VDD, tá? E a polícia, aqui sim, aqui eu vou aplicar também, se for o caso, sanções a particulares. Vamos entender o que é poder de polícia. Poder de polícia, tá? É o ato da administração que visa o quê? Você diminuir, vamos dizer assim, restringir o direito individual, mas por um bem maior, em face do bem, por conta do bem da coletividade, tá? Então, diminuo a liberdade individual, o direito individual, em face dos direitos coletivos, dos direitos da coletividade, tá? Dos interesses da coletividade, do interesse público, tá? Um exemplo, Rafael. Por exemplo, um exemplo do poder de polícia, tá? Você pode tirar a sua CNH, certo? Você pode dirigir, você tem o direito de ir e vir, certo? Mas a administração pode colocar um semáforo, tá? Pode colocar um limite de velocidade. Então ela está restringindo o seu direito, tá? Até mesmo de dirigir ali no local. Não é que ela está tirando seu direito, mas ela está restringindo esse direito justamente em face da coletividade. Outro exemplo, você está dirigindo. O policial, o pessoal de trânsito ali que cuida do trânsito, pode te parar e verificar se você está com cinto, verificar se tem mais gente no carro do que deveria ter e até mesmo aplicar uma sanção. Aqui é diferente do disciplinar, porque aqui tem que ter um vínculo, aqui não. Aqui o poder de polícia, tá? Eu posso aplicar uma sanção, por exemplo, o cara que está dirigindo ali sem um cinto. Então ele não tem nenhum vínculo com a administração, ele pode não ter nenhum vínculo, mas eu vou aplicar a sanção para ele, tá? E a principal aqui, a frase-chave, tá? É você restringir o direito individual em face da coletividade. Aprofundando, que cai em prova. O poder de polícia tem... Isso você tem que ir anotando, é grande mesmo. O poder de polícia, ele tem três características, tá? Três características. Ele é discricionário em regra você vai entender por que o poder de polícia é discricionário, e você vai ligar aqui, tá? Em regra, o poder de polícia é discricionário. Então, em regra, o agente público tem a possibilidade de analisar o mérito. Em regra, a lei vai trazer essa possibilidade. Por exemplo, agente público, você, enquanto estiver ali fiscalizando o trânsito, você pode escolher qual carro você vai parar. Tá? Você percebendo que pode ter alguma ilegalidade, você pode perceber qual carro você vai parar. Tá? Então, veja bem. O poder de polícia, em regra, é discricionário porque tem a análise de mérito. Viu como as coisas se ligam? Tá? Então, o poder de polícia ele
ele tem em regra a discricionariedade, tá? Então, em regra, o agente público tem essa possibilidade. Você pode parar qual carro você estiver achando e vai lá, por exemplo, aí aqui é o seguinte, agora, se o agente público verificar uma ilegalidade, por exemplo, o cara estava sem cinto, aí o ato é vinculado para aplicar a sanção. Tá? Então, o poder de polícia, em regra, é discricionário, mas pode vir a ser vinculado. Tá? Pode vir a ser vinculado. Então, na hora da sanção ali, eu sou obrigado a dar. Não posso analisar mérito, oportunidade do ato. Tá? Eu vou aplicar a sanção. Tá? E se eu não apliquei a sanção? Ué, eu tinha que aplicar, o ato era vinculado naquele momento, então aquele ato tem que ser anulado. Tá? Só pode ser anulado. Tá? A não ser que seja sanável nos casos que a gente vai ver, que é de competência e forma. Tá? Então, o poder de polícia é isso. Agora, a gente falou a primeira característica do poder de polícia, que é a regra da discricionariedade. Tá? Tem uma exceção clássica que cai em prova também, que é a licença. A licença é uma exceção clássica para o poder de polícia. Tá? A licença é um ato vinculado. Tá? Como assim a licença? A própria CNH, por exemplo. A licença, quando a pessoa adquire as condições para receber aquele determinado benefício na licença, a administração não pode escolher se vai dar ou não. Então não é um ato discricionário. Ela tem que dar aquele determinado benefício. Como eu falei agora, a CNH. A pessoa foi lá, passou na prova para dirigir ali, fez todos os testes, pegou a administração tem que dar a carteira para ele. Ele não vai, a administração vai falar, não, esse cara passou aqui, mas não vou dar não. É um poder vinculado. A administração tem que emitir. Quando é licença, então é um ato vinculado. Tá? E por que é poder de polícia a licença? Porque a pessoa pode ir e vir, as pessoas têm esse direito de dirigir, mas está restringindo esse direito individual em face do bem da coletividade, tá? Porque até para não sofrer acidentes e tudo, então tem um interesse público, por isso eu posso restringir, é um poder de polícia, mas é vinculado, porque a pessoa atingindo aquele determinado requisito, ela vai receber a CNH. Então a regra a gente viu, poder de polícia é discricionário, mas pode vir a ser vinculado. Segunda característica do poder de polícia é a autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? Em regra, o poder de polícia, ele não, a administração não precisa de um ato, por exemplo, do judiciário, do legislativo, para poder exercer aquele poder de polícia. Então, por exemplo, a administração pode aplicar a multa e não precisa de pedir para o judiciário. Judiciário, posso aplicar a multa? Não, a administração pode fazer isso com autoexecutoriedade, ela mesma executar, ela edita aquele ato e pronto, aplica aquela multa. Agora, cuidado, sempre falar cuidado, né? Vai embananar com a cabeça, mas assiste de novo. Cuidado, eu vou aplicar aquela multa, mas a cobrança da multa não é autoexecutável, tá? A cobrança da multa aí, se o cara não pagar, eu vou buscar o meio judicial. Mas a aplicação é autoexecutável, a cobrança não, tá? Então, terceira característica, a gente já viu, que em regra é discricionário, poder de polícia em regra também é autoexecutável, e o poder de polícia também pode ter a coercibilidade. Que coercibilidade? O uso da força, tá? Então a pessoa não quer atender determinada questão, por exemplo, o policial falou, olha, diminua a velocidade, não diminuiu, pode ter o uso da força, mas esse uso da força tem que ser com proporcionalidade e razoabilidade. Você tem que usar, não diria o bom senso, é mais aprofundado, tudo isso tem conceitos próprios, tá? Mas você tem que ver se aquilo está na medida certa, se realmente é necessário, tá? E tudo mais, tá bom? Então aqui a gente fecha poder de polícia. Poder regulamentar, tá? Então de vinculado, discricionário, disciplinado, polícia regulamentar, tá? R de regulamentar, com RH, né? R de regulamentar. Poder regulamentar é a prerrogativa conferida aos chefes do executivo.
que é chefe do executivo? Chefe do executivo são os chefes máximos do poder executivo. Por isso, chefe do executivo. Quem são os chefes máximos do poder executivo? Em âmbito federal, o presidente da república. Em âmbito estadual, em cada estado tem o governador. E no âmbito municipal, em cada município tem o prefeito. Esses são os chefes dos executivos. Cada um deles tem poder, tem a prerrogativa do poder regulamentar. O que é poder regulamentar? É a prerrogativa dos chefes dos executivos de editar decretos. Decretos. Já viu decreto? Não é o decreto legislativo aqui, mas sim o decreto conferido aos chefes dos executivos por meio do poder regulamentar. Tá? Quais são os decretos? Os principais são dois. Tá? O decreto regulamentar, que é o decreto chamado também de execução, que é o decreto apenas para explicar uma lei, uma norma. Ele é editado apenas para explicar. Se ele é dictado apenas para explicar uma norma, ele não inova o ordenamento jurídico. Isso cai em prova, tudo isso cai em prova. Ele não inova o ordenamento jurídico. Tá? Então, por exemplo, a lei falou que precisava de uma explicação para aquela parte. Por exemplo, determinada coisa na forma do regulamento de uma norma, por exemplo. Aí vem lá o chefe do executivo, edita essa norma, poder regulamentar, explicando aquilo ali. Isso é um decreto de execução, um decreto regulamentar, tá? Chamado de regulamentar ou de execução, tá? Então é um dos decretos do poder regulamentar, que é essa prerrogativa dos agentes, esses agentes políticos que são os chefes dos executivos, tá? E o segundo tipo de decreto é o decreto autônomo. Decreto autônomo. Decreto autônomo está previsto lá no artigo 84 da Constituição, mais precisamente no inciso 6º, as possibilidades. Tá? Artigo 84, inciso 6º, tem as possibilidades de decretos autônomos. Tá? Aí você vai ter que ler certinho. Mas qual que é a diferença do decreto autônomo para o executivo? O decreto autônomo para o executivo, a diferença é que o decreto executivo, que é o decreto regulamentar, tá? Ele não inova o ordenamento jurídico, ele não cria coisa nova, ele só explica aquela norma que já está criada, tá? Agora, o decreto autônomo, ele é autônomo que não precisa de uma outra lei. Ele não vai explicar nada. Ele vai inovar o ordenamento jurídico, tá? Em dois casos que está lá no artigo 84, inciso 6º, eu deixo para você ler. Tá? Nesses dois casos não precisa de uma outra lei. Ele não vai explicar nada. Ele vai criar alguma coisa no ordenamento jurídico, tá? E aí você dá uma lida lá, tá? Então, dividir a polícia com RH. O último é o poder hierárquico. Poder hierárquico é aquela prerrogativa que o superior tem em face dos subordinados na administração pública, tá? Quais prerrogativas são essas? Prerrogativa de coordenar, de corrigir, de controlar, verificar a legalidade, controlar os atos dos subordinados, tá? Isso é básico, o poder hierárquico é básico, tá? Agora o que é importante que cai em prova? Daqui decorre, olha bem, decorre daqui a possibilidade de delegação de atos. O que é delegação? Eu passar para uma determinada pessoa uma parte, não total, uma parte da minha competência, tá? Então eu tenho uma possibilidade de editar determinado ato, de praticar determinada conduta, eu passo uma parte disso para uma determinada pessoa. Por exemplo, um presidente vai e passa, olha, ministro de Estado, agora você pode fazer, eu tenho essa prerrogativa, você pode fazer essa parte aqui, tá? Faça essa parte, tá bom? Faça a parte, eu posso delegar. Importante, só uma parte, não posso delegar completamente as minhas atribuições. E outra coisa, a pessoa que praticar esse ato delegado
Quem vai responder? É a pessoa que está recebendo a delegação ou a pessoa que está delegando? Quem vai responder por aquele ato? A pessoa que recebeu. A pessoa que recebeu, que praticar, ela tem que falar, olha, estou, por exemplo, tomando essa decisão aqui, tá? Porque recebi a delegação de tal, 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 e ela responde por aquele ato. Não vai ser a pessoa que delegou. Ela responde por aquele ato. Isso é muito importante. E por que eu frisei que a delegação decorre do poder hierárquico? Tá? Porque não há delegação apenas um poder hierárquico. Eu não posso delegar apenas para quem é hierarquicamente está no meu grau de hierarquia. Não é apenas para as pessoas. Posso delegar para uma outra pessoa que não esteja na mesma linha de hierarquia, nessa mesma pirâmide, tá? Posso delegar para uma outra pessoa, tá? Para um outro órgão, posso delegar sim, sem problema. Então só decorre daqui, é daqui que surge, mas não precisa ser a delegação só aqui, tá? Na hierarquia também pode existir a avocação. A avocação é o chamar para si. A avocação só pode acontecer do superior, tá? Puxando do inferior. Nunca do inferior puxando para o superior. A avocação só do superior para o inferior. Então o inferior pode fazer alguma coisa, o superior pode avocar isso por um motivo excepcional e justificado, tá? Excepcional e justificado, o superior pode avocar uma atribuição do inferior. Isso é muito importante, essas coisas, tá? Muito importante porque se aplica à realidade. Depois, quando vocês vão estudar mais, vocês vão vendo isso. E tudo isso, cada palavrinha, não pense que não, cada palavrinha cai em prova, tá? Então é muito importante você saber essas coisas. Acho que as coisas são as principais. Tem umas coisas que aprofunda aqui, eu poderia falar disso aqui por 10 horas. Tem muita coisa aprofundada, mas nas outras dicas eu vou trazer algumas coisas, já vi que ficou um pouco grande, tá? Então é isso. Obrigado.